seja, Deus pode estar fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Eu não tenho que reclamar pelas portas que Deus está fechando. Eu só tenho que agradecer pelos livramentos que Deus está me dando. Talvez aquela porta que eu tanto sonharia não foi uma porta, foi um livramento. Deus pode estar fechando uma porta por proteção. Ele sabe tudo. Ele te conhece, até porque ele é chamado de a porta, né? Só que o que para muita gente é retrocesso, para Deus é impulso. Meu Deus. Ele só está te impulsionando, porque na hora que ele te soltar, irmão, a única coisa que vai te parar é o destino. Nem o vento, nem as palavras, nem o medo. Irmão, eu fui ameaçado de morte. Me mandaram mensagem, vão te arrebentar, rapaz. Se você aparecer aqui, não sei o quê. 2001, isso. E tipo assim, isso me dava gás para eu estudar, cara. Sejam bem-vindos a mais um Brunecast. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui no Spotify e também no YouTube. O que você está achando do meu inglês? Perfeito, chefe. Parece que você é nativo. Agora eu vou melhorar. Spotify. Eu sou mais americano do que inglês, sabe, né? Você aprendeu inglês primeiro do que português? Não, minha língua nativa é hebraico. Ah, tá. O inglês é minha língua materna e depois o português. Tanto que o português eu erro um pouco. Entendi. Tá? Então a gente está aqui, agora falando em português, Spotify, YouTube. Estamos aqui no Spotify, no YouTube, para trazer informação, conhecimento, sabedoria, abrir tua mente para novos assuntos. Nós já estamos há anos com o Brunecast no ar, em líder de audiência, levando conhecimento, abrindo sua mentalidade, expandindo sua consciência. É mais do que entretenimento, é conhecimento através da experiência de outras pessoas, dos nossos convidados. E, às vezes, também a gente faz só eu, o Wesley Teixeirinha, que é o Theo e o Ólogo, né? Você sabe que a gente tem um teólogo forte, que é o Theo e o Ólogo. São um teólogo... São muito fortes, muito fortes. Sabe nada de nada, nem da Bíblia, quanto mais da Bíblia. Mas a gente pergunta para eles também. E a gente está aqui hoje com um convidado super especial, que já esteve conosco no Brunecast. Verdade. E hoje nós viemos falar sobre um assunto específico que todo ser humano passa e nós vamos discutir isso. Recebam com um forte aplauso Jackson Marques. Obrigado, meu irmão. Que isso, obrigado por mais uma vez estar aqui. Então eu quero começar, né, dando boas-vindas e falando o seguinte. Você acredita, perguntando o seguinte, você acredita que cada ser humano carrega uma mensagem? Claro. Cada ser humano carrega uma mensagem. E detalhe, quando eu respeito o que você carrega, você também vai respeitar o que eu estou carregando. Porque a mensagem que Deus te deu para carregar não é para te dividir, é para te completar. Então, todas as vezes que você transmite essa mensagem, é um nível de vida que você libera. Quando você fala, você atrai. Quando você vive, você atrai mais ainda. Então, essa mensagem que você carrega, ela é tão poderosa que ela é capaz de mudar as pessoas sem você tocá-las. Só através da mensagem. A mensagem é um nível de direcionamento. São placas, né? Você nunca vê... A placa nunca é maior do que o caminho. Mas são através das placas que as pessoas conseguem chegar no destino. Muito bom. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não nos diz para nós sermos o caminho, mas ele pode nos usar como placas. Placas de sinalizações. E essas placas têm palavras. São mensagens que nós carregamos. Muito bom. Quando nós direcionamos as pessoas, a gente fica tranquilo, porque a mensagem que a gente entrega às pessoas é só para direcioná-las. Eu acredito nisso. E às vezes as pessoas só não entregam essa mensagem ou por falta de vergonha, por vergonha, Sim. falta de coragem no caso, né? Ou por falta de coragem, ou por vergonha, ou porque elas acreditam, elas se diminuem tanto que elas acreditam, quem sou eu para falar com fulano? Eu estou falando com um cara muito 10 milhões de vezes maior do que eu em termos financeiros, em termos de tudo. Se eu fosse me diminuir, eu não poderia estar falando com ele. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, eu quero ler um versículo para a gente começar já quente nesse Brunecast. Né? O Wesley está ali já doido para perguntar também. Sim, você sabe que o Wesley é o salário mais fácil do mundo, né? Ele recebe para ficar sentadinho ali, dar uma analisada, aperta um REC de vez em quando. E faz uma pergunta quando lhe convém, né, Teixeira? Quando lhe convém. Mas tem um versículo que eu li, eu lembro que a primeira vez que esse versículo, que a ficha caiu para mim, foi no ano de 2001. Eu lembro claramente. Nós estamos em 2025, então fazem
24 anos. Que é Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu estava passando por uma dificuldade, que hoje eu vejo que não era nada. É impressionante como tem dificuldade na nossa vida, que você acha que é grandes coisas, quando você olha 10 anos depois e fala, pô, eu estava chorando por aquilo. Mas aí Deus me levou nesse versículo, nessa época, e fala que a gente tem que considerar motivo de alegria quando a gente passa por provação, porque a provação é que vai produzir, né, perseverança na nossa vida. A perseverança vai ter uma ação completa, vai nos fazer maduros e íntegros. Então, duas coisas que Deus espera da gente é maturidade e integridade. Olha aí. Uau. A fim de que nada lhes falte. Ou seja, se a gente for maduro e íntegro, nada vai nos faltar. E a gente só é maduro e íntegro se for perseverante. A gente só é perseverante se passar por várias tribulações. Meu Deus. Vamos... Essa é a matemática de Deus. Peguei. Vamos falar o seguinte: por que o ser humano odeia passar por dor, por dificuldade, por tribulação, se esse é o caminho da maturidade e da integridade? Então, na verdade, as pessoas temem a aprovação porque, assim, eles nunca sabem o que vai acontecer no final, né? Embora Deus, que permite a aprovação, já sabe. Só que, você já percebeu que nenhum processo é eterno? Ele pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 10 meses, pode durar 2 anos, 3 anos, mas não é eterno. E outra, quando Deus quer atrair a sua fé, ele usa um processo. Mas quando ele quer atrair você, ele usa a dor. A dor te atrai para Deus. Porque tem dores que só Deus pode resolver. Verdade. Por exemplo, as pessoas querem ser vencedor, mas eles não querem aprender a vencedores. Você só se torna um vencedor quando você aprende a vencer dores. Não existe crescimento sem dores. Se você está sentindo dor, é sinal que você está vivo. Se você está sentindo dor, é sinal que você está desenvolvendo. Uma mulher, quando ela vai dar à luz, ela precisa sentir as dores. Porque a dor é um maior sinal que você está vivo. E que o que você está gerando não morreu. Então, o processo você não entende quando entra. Você só entende quando sai. Quando Deus quer moldar você, ele não vai usar o sucesso, ele vai usar a aprovação. A aprovação é o meio que Deus utiliza para forjar o seu caráter. Engraçado, quando você nasce, você não ganha digital do pé, mas quando você cresce, você ganha digital da mão. Por que quando você nasce é digital do pé? Porque vai falar da trilha que você vai ter que percorrer. Mas quando você cresce, vai falar dos seus feitos. Você estava falando de maturidade. Qual o grave problema? É que tem muita gente que cresceu, mas ainda não amadureceu. Muita gente. Então a gente acha que maturidade é ter cabeça branca, maturidade é ter mente plena. O maior trabalho de uma liderança é lidar com crianças adultas. Uau. Isso é muito difícil. Crianças adultas dá mais trabalho que menino. Tem 40 anos, mas mentalidade de 15. Muita gente Por assim. isso que lá no Éden, Deus não colocou um casal de meninos, colocou um homem e uma mulher. Se você pegar um casal de criança e colocar num jardim de manhã, quando você chegar lá atrás vai estar tudo quebrado. Porque menino quebra galho. Deus não te chamou para quebrar galho. Deus te chamou para você ser um ramo frutífero. Quem quebra galho não produz. Muito bom. Você começou falando sobre que as pessoas não aceitam a tribulação, a aprovação, porque não conseguem ver o futuro, né? Sim, Não conseguem ver que isso vai levá-la para algo melhor. isso, é. A gente recebeu recentemente aqui um especialista em aviação, o Lito, e ele estava explicando que as pessoas têm medo, muito medo de andar de avião, porque o avião, quando começa a tremer, você não consegue olhar o que está acontecendo. Eita. E ele falou o seguinte: se você passa por uma turbulência, eu ia falar tribulação, dá no mesmo, né? Turbulência, e sua água está na mesinha, ela vai tremer, mas dificilmente vai derramar. Mas você não consegue andar no carro com a água na mesma situação, porque com certeza vai derramar se você estiver no carro. Uau. Então por que você não tem medo de andar no carro, que treme muito mais, Uau. do que no avião? Porque no carro você está vendo para onde está indo. No avião a sua visão está bloqueada. Então o que te dá medo é a falta de visão. Uau. Então você tem que escutar isso de um especialista em aviação. Agora me diz uma coisa. Por que as pessoas, na sua opinião, na sua vivência, você é um cara
que tem passado por muitos palcos, por muitas plataformas, muitos podcasts, por que as pessoas não ampliam a visão dela? Qual é a dificuldade delas de ampliar a visão? Então, o maior inimigo da visão é a vista, né? Peguei. Quem tem a vista fala do que vê e quem tem a visão fala do que crê. A visão é a oportunidade que Deus está te dando de enxergar o amanhã estando no presente. Quando eu cheguei aqui, eu vi a estrutura do lugar e o que eu aprendi? Antes de Deus ampliar o lugar, ele amplia a sua visão. Muito bem. Você um viu lugar como esse é impossível sem visão. É isso aí. Você viu primeiro para depois esticar o lugar. Então, qual o problema? É que as pessoas ainda estão viciadas no óculos. E Deus não quer te dar um novo óculos. Ele quer te dar uma nova visão. A visão é tão profunda que Deus não colocou nossos olhos na nuca, né? Colocou no rosto. Porque a visão não tem a ver com o passado. A visão tem a ver com o futuro. A visão tem a ver com o amanhã. Você já percebeu que uma flecha não pode ser liberada sem primeiro a visão ser conectada? É a visão que conecta ao destino e depois o arqueiro libera a flecha. É isso aí. A flecha não tem direção própria. A flecha está ligada, não é a mão do arqueiro, é a visão dele. Engraçado que a flecha é colocada na aljava que começa com a letra A. Isso. Depois ela vai para a mão do arqueiro que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco que também começa com a letra A. Depois ela vai para o alvo que também começa com a letra A. Só que antes dela ir para frente, o arqueiro puxa ela para trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Primeiro ele te puxa para ele, depois ele te libera para as nações, para o seu destino. E outro mais, quando ele te puxa, quando ele te estica, quando ele te exige, as pessoas que estão em sua volta não entendem. Ué, Bruninho, eu não entendi. Ué. Agora que eu pensei que você ia voar, você está retrocedendo? Só que o que para muita gente é retrocesso, para Deus é impulso. Meu Deus. Ele só está te impulsionando, porque na hora que ele te soltar, irmão, a única coisa que vai te parar é o destino. Nem o vento, nem as palavras, nem o medo, nada. Quando Davi encontra Golias, ele não tem medo, né? Por que Davi não tem medo de Golias? Primeiro, porque a visão dele. Segundo, que todo mundo enxergava o Golias como gigante, mas o Davi enxergou o Golias como uma oportunidade. Talvez o que você está enfrentando não é um problema, é uma oportunidade. Terminou o namoro, talvez uma oportunidade para você recomeçar. Mandou você embora daquela empresa, que se você não saísse de lá, talvez você não cresceria, né? Foi necessário você ser expulso. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom para mim ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Foi bom para mim ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Parece que só a dor nos ensina alguns mandamentos bíblicos. Parece que só o sofrimento, quando é sentido no corpo e na alma. Porque, por exemplo, às vezes o sofrimento físico em si não te ensina muita coisa, mas quando passa para a alma, aí a tua mente tenta se conectar com o porquê eu estou passando por isso. E a gente aprende muita coisa de Deus, não quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente quer ir para Disney. Quando está tudo bem, a gente quer ir para o melhor restaurante da cidade. Agora, quando a nossa alma bagunça, a nossa mente tenta buscar Deus e encontrar aquela solução. Quais são as dificuldades mais comuns que você recebe das pessoas? Por exemplo, eu recebo 1.000, 2.000 directs por dia de pedido de ajuda, de gente desesperada. E geralmente é abandono, meu marido me deixou, ora pelo meu filho está muito rebelde, tem vários motivos. Mas as pessoas ficam desesperadas e pedem ajuda mesmo. Quais são os motivos que você recebe mais? Assim, o que você acha que está mais afligindo o ser humano hoje em dia? Acho que são 3 coisas, assim. A primeira é a mentalidade. Mentalidade. A galera, tipo assim, como eu tenho que mudar minha mente, como eu preciso pensar diferente, como eu quero viver como vocês, assim, mas como fazer? Como é o pontapé inicial? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? E eu sempre dou o exemplo do Egito. Você sabe que Deus usou as 10 pragas para tirar o povo do Egito. Claro. E depois usou os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Boa. Só que as 10 pragas não são apenas 10 pragas. Quando uma mulher vai dar à luz, o corpo dela precisa ter no mínimo 10 centímetros de dilatação. Quando ela chega nos 10 centímetros de dilatação, o corpo está dizendo, está liberado para a criança nascer. Então aquelas pragas também podem representar cada dilatação. Porque Israel estava sendo gerado. Estava sendo formado um país ali. Só que a maior tragédia não foi o povo sair do Egito. Foi o Egito que não saiu deles. Porque eles estão do lado de fora, mas com a mente do lado de dentro. Tanto que eles estão comendo do maná, mas desejando o pepino que eles comiam lá atrás. E aí é engraçado que quando você
perde a visão do maná, você começa a saborear na sua mente as coisas que você já viveu lá atrás. E aí, você não pode permitir que o gosto do pepino do passado, ou da cebola, ou do melão, roube a graça de desfrutar do maná do presente. Sabe uma coisa que eu ensino para meus filhos, você está falando isso? Fala, nunca experimente as coisas que Deus não gosta, porque lá na frente você vai poder sentir saudade de algo que era terrível. Uau. Nunca sinta saudade de algo que é terrível. É forte. Então, eu falo para eles, olha, por que vocês não precisam ter relações sexuais antes do casamento? Não é só porque Deus não gosta, mas é porque vocês vão sentir saudade de coisas que não prestam mais, que não é mais para você. Vocês escolheram outro caminho, mas a lembrança está no caminho. Por que vocês não devem experimentar bebida, droga e tudo? Porque um dia isso vai refletir no caráter e nos pensamentos de vocês lá no futuro. Então, quando Deus fala um não para a gente, não é para nos proibir, é para nos proteger. É para que a gente fale assim, caramba, realmente, eu estou agora me sinto protegido. Então, eu estou muito feliz de ver que Deus, Ele é tão pai, Ele é tão de verdade com a gente, que Ele escreve caminhos através da palavra, seja de sim ou de não, para proteger e blindar o nosso destino. Isso é forte. Para que o nosso destino seja de paz e prosperidade. Cara, isso é tão forte que quando Noé entrou dentro da arca, Deus não abriu a porta. Deus foi lá e fechou a porta. Por que Deus fecha a porta? Porque se a porta da arca tivesse aberta, ia entrar água e todo mundo ia morrer afogado. Ou seja, Deus pode estar fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Eu não tenho que reclamar pelas portas que Deus está fechando. Eu só tenho que agradecer pelos livramentos que Deus está me dando. Talvez aquela porta que eu tanto sonharia não foi uma porta, foi um livramento. Deus pode estar fechando uma porta por proteção. Ele sabe tudo. Ele te conhece, até porque ele é chamado de a porta, né? É verdade. Romanos 5, de 3 a 4, diz assim: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Ou seja, você quer ter esperança, porque a maior função do inimigo não é roubar teu dinheirinho. A maior função do inimigo não é acabar com o teu casamento. A maior função do teu inimigo é roubar a tua esperança. É quando você acha que agora não dá mais para mim. Agora meu pecado não tem mais jeito. Agora meu casamento não tem mais jeito. Quando você perde a esperança. A função do inimigo é roubar a tua esperança. Só que a esperança só vem quando você se gloria nas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança, depois a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Então, a função das tribulações, a função das dores na vida do ser humano é divina, é uma função divina. É para fazer a gente ser mais forte, coerente, resistente, aprovado e cheio de esperança. É isso mesmo. Agora, qual é a dor que você acredita que mais machuca o ser humano? A dor que... De tantas dores que existem. A dor da rejeição? Da rejeição. A paternidade também é uma dor pesada. Mas a dor da rejeição é o seguinte, porque você não se... Quando você entra no ambiente da rejeição e você permite que aquele ambiente entre em você, todos os lugares que você chega, você se sente só. Você está no meio de uma multidão, mas se sente só. Você está casado, dormindo do lado de uma pessoa, mas se sente só. Só que as pessoas não entendem que a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Amém. Talvez o maior sinal que você foi escolhido não é quando você é aplaudido, não é quando as pessoas colocam o tapete vermelho, mas é rejeição. José foi rejeitado, Moisés foi rejeitado, Davi foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, e olha que eles foram. A rejeição está na rota de um escolhido. Existem muitas dores, né? A rejeição, sem dúvida, o ser humano não foi projetado para ela. A dor da traição. Imagina Jesus olhar nos olhos de Judas, que era um discípulo, e falar assim: amigo, para que você veio? Ele veio para trair Jesus. Então existem dores que nós passamos que a gente não entende. A gente acha que Jesus está nos abandonando. A gente acha que Deus está nos castigando. Então Deus quis castigar Jesus com a traição de Judas. Deus quis castigar José com o abandono e venda dos seus irmãos? Não, existem processos. Gente, hoje o nosso podcast é sobre a necessidade dos processos. A necessidade de você aceitar que existe um caminho árduo
para você ser forjado para cumprir o teu propósito. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, Jackson, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que Deus espera uma coisa de você. O que ele espera da gente, Welly? Amor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o que ele te devolve? Um chamado com um propósito. Já que você me ama, eu te dou um propósito divino, eu estou te dando, e aí todas as coisas cooperam para você. Quando junta o que você dá, que é o amor, com o que ele dá, que é o propósito, ninguém te vence mais. Forte. É forte isso aí. Entendeu? Quais foram os problemas que você atravessou ou percebe que trouxeram maturidade mais rápido para a sua vida? Então, uma coisa assim que me ajudou a me fortalecer mais foi a perseguição. Perseguição. É como sempre na Bíblia, né? A perseguição acelera o nosso propósito. Cara, eu fui muito perseguido, assim, e pessoas que eram meus amigos, e do nada os caras virou a página, e daí a pouco... E eu ficava assim, puxa, eu não estou entendendo, mas 2 lições eu aprendi. Primeiro, você já percebeu que o perseguidor nunca está na frente? É, né? Está sempre atrás. Ele está atrás. Quando o faraó foi perseguir o povo hebreu, o faraó não estava na frente, o faraó estava atrás. Só que Deus usa o perseguidor atrás para te empurrar para frente. Boa. Não tem como você andar para trás com a perseguição. Boa. E quando eles chegaram diante do mar, eles estavam fechados, porque o mar estava na frente e o faraó atrás. Moisés foi falar com Deus, Deus falou, diga ao povo que marche. Mas marchar para onde se o mar está na frente? Deus ainda não abriu o mar porque você ainda não deu o primeiro passo. Meu Deus. O primeiro passo quem dá é você, quem abre o mar é Deus. Meu Deus. Entende? E assim, a perseguição é só um meio que Deus utiliza para você reconhecer quem Ele é. O perseguidor só tem um lado. O perseguidor só vem de um lado. Ou ele vem de trás, ou ele vem da direita, ele só vem de um lado. Agora, quem te defende, não. Está em cima, está embaixo, está na frente, está atrás, está em volta, está por dentro. Então, quem te defende é maior do que quem te ataca. Muito bom isso. Quem te defende é muito maior do que quem te ataca. Muito bom. E sabe uma coisa que eu penso? Eu estava dando uma palestra esses dias para empreendedores, falando que Deus transformou minha maior vergonha no meu maior testemunho. Eu tinha vergonha de falar que eu estava quebrado, de que eu estava devendo, que eu estava respondendo processos na justiça, que eu era ameaçado por causa disso. E numa palestra, eu tive que contar, eu estava com muita vergonha, mas eu tive que contar isso porque eu achei que uma das pessoas que eu estava devendo estava assistindo e que ela ia fazer um escândalo. Na verdade, eu confundi, não era a pessoa, mas eu achei. Isso há 12 anos atrás. E aí, o que eu fiz? Contei para todo mundo, olha, eu estou quebrado. Eu estou depressivo. Sério? Mas ainda assim eu estou aqui. Em vez de estar em casa chorando, eu estou aqui para vender meus livros. Quem sabe você pode comprar e ajudar. Eu estou aqui para provar que a depressão não vai me deixar numa cama. E todo mundo glorificou, veio comigo e tal. Foi muito bom. No final, não era o cara. Eu tinha confundido. E eu entendi. Deus usou aquela confusão para que eu contasse a minha maior vergonha, que virou meu maior testemunho, que me conectou com o público. Uau! Entendeu? Que forte. Porque o público hoje fala, não, o Thiago venceu e tal. Pá. Eu estou te contando essa história porque eu queria que você contasse como é que foi que sua mãe te ajudou, né, para você poder pagar o teu seminário. Cara... Porque parece vergonha para alguns, mas na verdade é um testemunho. Então, as pessoas que estão em casa precisam saber que aquilo que parece dor, parece vergonha, parece trauma, um dia vai virar o teu storytelling, o que você vai contar e vai conectar todo mundo contigo. Assim, eu fico até emocionado que, meu Deus, ela não tinha vergonha de catar latinha, cara. Ela não tinha vergonha de catar latinha para pagar o meu seminário. Na época era R$110, 2001 isso. E tipo assim, isso me dava gás para eu estudar, cara. Eu engoli os livros, tinha que passar nas primeiras provas, porque eu entendi que tinha alguém pagando preço. Enquanto eu estava sentado na cadeira estudando, seminário, ela ia para a rua de meio-dia, passava às vezes as portas de restaurantes, às vezes abria alguma sacola, pegava a latinha lá, voltando da igreja. E assim, hoje eu posso testemunhar que, graças a Deus, a nossa história mudou. Deus mudou, reverteu, virou a chave, mas ficou um marco. Porque até hoje nós não temos vergonha de falar isso. Porque foi necessário passar por essa avenida para nós testemunharmos hoje. Eu sempre digo que as batalhas de hoje é o testemunho de amanhã. Amém.
Para o pódio que eu subi hoje, um dia eu tive que abaixar a cabeça. E é engraçado que quando você vence uma Copa do Mundo, você levanta um troféu. Mas quando você vence nas Olimpíadas, você tem que abaixar a cabeça para receber a medalha. Ninguém recebe medalha sem abaixar a cabeça. Então tem fase na vida que quando você abaixa a cabeça, não é sinal de derrota. É sinal de reconhecimento. É uma fase que não durou muito. Durante um ano ali, nós ralando, e ela ia, achava... Quando eu assustava que não, e agora para pagar o seminário? Eu falei, já paguei. Como? Catando latinha. Meu Deus. Hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Valeu a pena. Ou seja, os esforços que nós fazemos na vida podem parecer na hora simplesmente um trabalho a mais, mas no futuro gera um impacto poderoso. As mesas que nós vamos sentar no futuro, os lugares que frequentaremos no futuro serão frutos de essa semeadura com suor, com lágrimas. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão sorrindo e colhendo os seus frutos. E assim será na nossa vida, no nosso processo. Olha, você falando de processo aí, uma coisa que vem à mente aqui, muito importante. Do Egito até Canaã, aproximadamente 500 quilômetros. Os estudiosos dizem que eles gastariam 40 dias. Só que quando eles entraram no deserto, eles começaram a murmurar. De 40 dias, o processo prolongou para 40 anos. Eles entraram no deserto e Jesus também entrou no deserto. Só que Jesus só ficou 40 dias. Jesus entra no deserto e fica 40 dias, os hebreus entram no deserto e fica 40 anos. Por que o processo é menor e o outro, o processo é maior? É porque os hebreus entraram murmurando. Jesus entrou no deserto em silêncio. Então, quando você murmura, o processo prolonga. Mas quando você é grato no silêncio, Deus apressa o processo. Sabe qual a maior diferença entre o porco e a ovelha? Não é quando eles nascem, é quando eles morrem. Porque quando a ovelha morre, ela morre em silêncio. O porco não. Quando ele morre gritando. Talvez alguns processos só estão prolongando, porque ao invés da pessoa fechar a boca e abrir o coração, não. Eles fecham o coração e abrem a boca. Fala, Wesley. Tem uma pergunta, qual conselho você pode dar para aquela pessoa que está vivendo um processo, mas assim, ela está a um passo de viver os melhores dias da vida dela, só que ela está pensando em desistir? Nossa, é forte. Como você não sabe do amanhã, talvez a maior frustração de uma pessoa é desistindo hoje sem saber do que poderia acontecer amanhã. Você pode estar desistindo na hora errada. Por quê? Primeiro que as pessoas confundem que não também é resposta. E o fato de Deus estar te dando não hoje significa que Ele não pode te dar um sim amanhã. Silêncio também é resposta. O próprio silêncio. Quando Jesus foi para a cruz, Deus ficou em silêncio. Então, a questão é, você precisa ir até o extremo. Precisa cavar até encontrar uma resposta. Por quê? Porque as guerras de hoje, elas podem não mostrar um nível de vitória amanhã. Mas nenhuma pessoa que desistiu é celebrada na vida. Fala para mim uma pessoa que desistiu foi celebrado. A história não fala de quem desiste. A história só fala de quem persiste. De quem continua, de quem vai até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Será salvo. Se José tivesse desistido quando ele foi jogado na cova, aí nós não estaríamos contando a história dele hoje. É verdade. Na verdade, todo grande homem tem uma chave. Todo grande homem tem uma chave. É um princípio, todo grande homem tem uma chave. Só que José é um nível de grandeza tão grande que ele não precisou ter uma chave. Deus fez ele uma chave. Você pega uma chave normal, a parte de cima é plana, mas a parte de baixo não. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. É a vida de José. Os irmãos colocaram ele na cisterna, desceu. Foi vendido para a carroça dos ismaelitas, subiu. Foi vendido como escravo para Potifar, desceu. Foi promovido na casa de Potifar, subiu. A mulher do Potifar levantou a carona contra ele foi preso, desceu. Lá interpretou o sonho do padeiro, do copeiro e subiu. Ou seja, o desce e sobe na sua vida não é humilhação. É Deus te forjando onde Ele quer te encaixar. Antes de Deus mudar o seu nível, Ele vai mudar suas mesas. Deus foi mudando José de ambiente, percebeu? Até ele se tornar governador. Então, quando Deus quer mudar o seu nível, Ele vai te mudando de ambientes. Mais do que isso, nesses ambientes que Deus te muda, se você for realmente sábio, você está aprendendo com cada ambiente. Porque José não fez faculdade de administração no Egito. Ele aprendeu nas mesas. Ele aprendeu a administrar o Egito nas mesas. Então, quando Deus te muda de mesa, é para te dar uma nova informação que você ainda não tem. Eu imagino ele agora como governador, chega alguém e fala, estamos com um problema de escravo. Não, deixa que eu resolvo. Mas como assim? Eu já fui escravo um dia. Exatamente. Eu não posso curar feridas profundas se eu não sei lidar com ferimentos rasos. As pequenas
porções de comida que davam na prisão, ele, vamos guardar um pouco, porque a gente não sabe se vão servir Isso aí. amanhã. Quando veio a fome no Egito, ele falou, vamos guardar muito no celeiro, porque a gente Isso não aí. sabe como Isso vai ser aí. amanhã. Tudo ele aprendeu É isso aí. durante a Muito prisão. Não tem lugar certo para aprender. O lugar que Deus te colocou, esse é o lugar que ele quer te ensinar. É a faculdade, né? Por exemplo, os hebreus no Egito, é foda demais isso aí. Isso é foda demais. Os hebreus no Egito, eles estão amassando barros para fazer tijolos. Na verdade, quanto mais eles amassavam barro, mais Deus estava amassando eles. Deus estava forjando eles no Egito. E aí, quanto mais frustrante é o ambiente, mais frutífero é o indivíduo. Eles aprenderam a ser frutíferos num lugar frustrante. E aí tem um detalhe engraçado. Boa. É que o faraó subjugou eles, colocando uma carga maior sobre eles. Só que o faraó não entendeu uma coisa. Quando as pessoas vão na academia, eles não levantam peso. Na verdade, o peso, primeiro, não é para criar músculo, mas é para aumentar o nível de resistência. E a força. Quando as mulheres hebreias começaram a pegar peso, o faraó, sem saber, estava fortalecendo a resistência delas. Quando as parteiras chegavam para matar os meninos, aí eles falaram, não, as mulheres hebreias são mais fortes do que as egípcias. Os meninos já não estão mais aqui. Moral da história, o faraó, sem saber, Estava fortalecendo o povo. estava gerando nível de força. Entende? Então, às vezes, aquilo que as pessoas estão fazendo de negativo para você, você tem que usar isso como músculos espirituais para te fortalecer. Uma calúnia para te fortalecer. Um abandono para te fortalecer. Uma rejeição para te fortalecer. Cara. Isso é muito forte, porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora já passaram por uma calúnia, já passaram por uma perseguição, já passaram por uma dor, e conforme o Jackson acabou de falar, o trabalho pesado que Faraó impôs sobre Israel, na verdade, estava criando músculo, força, até para eles aguentarem o deserto. Também, verdade. Aguentarem a caminhada, porque não é fácil caminhar por 40 anos. Meu Deus. Então, assim, é muito importante você saber que Deus não erra. Deus não sabe errar, Ele não sabe errar. Então, quando Ele te coloca numa situação, Ele sabe o porquê e Ele sabe para quê Ele te colocou nessa situação. Deus não sabe errar. Deus não sabe errar. Né? A gente erra o tempo todo. Deus nem sabe fazer isso. Deus nem sabe o que é isso. Agora, você já viveu alguma fase da sua vida que você achou que para você tinha terminado? Você falou assim, isso aqui já era, isso aqui vai me matar. E de alguma forma Deus usou alguma coisa para te levantar? Rapaz. Lembra da pandemia? Lembro. Eu fiz uma live com um rapaz. E aí, é a primeira vez que eu estou tocando esse assunto. Eu nunca falei nesse assunto para ninguém, nem na internet, nem nada. Então corta para mim. Para informação confidencial, vai sair agora. Dá o teu like, compartilha, que agora a gente vai saber o que ninguém sabe. Diga. E aí, rapaz, eu liberei uma palavra para esse rapaz, falando, olha, Deus está te dando uma graça, tanto na teologia, mas também um nível de revelação. E que bom e tal. Ele mora numa região do país, Deus está abrindo. Essa região é recheada de grandes homens, o histórico de grandes homens que Deus levantou nessa região. E agora Deus está levantando vocês, a nova geração, com muita teologia, muita revelação. Alguém pegou, cortou o vídeo e editou falando que eu estava falando que nessa região não tinha ninguém que tinha revelação bíblica, enfim. Distorceu toda a minha fala. Irmão, eu fui ameaçado de morte. Me mandaram mensagem, vão te arrebentar, rapaz. Se você aparecer aqui, não sei o quê. E aí as pessoas... Aí só que colocou o nome na internet, né? Jackson Marques. Daí a pouco as pessoas começaram a entrar na rede social. Vamos ver quem que é esse cara. Aí viu lá, não tem polêmica, não tem guerra com o nome dele. Ué, olha, ele só sempre fala da Bíblia, sempre fala da Bíblia. Daí a pouco a chave virou, assim, quando assustou que não. Bah, uma loucura, cara. Como é que pode, né? Uma Como é que Deus loucura. faz as coisas? Ele usa o que aparentemente vai nos matar para nos promover. Mas você lembra que no começo o que você falou? Hoje você olha pra trás e ri daquilo que você estava chorando. Exatamente. Falava, meu Deus, que loucura. Tipo, aquilo me fez chorar e hoje eu entendi. Foi necessário passar. Rir disso. Aparentemente, pelo seu tamanho, Davi ia matar Golias. Pela lógica, Davi ia matar... Golias ia matar Davi. Ia mesmo. Pelo tamanho, é o contrário, né? Golias ia matar Davi. Pelo tamanho. Aparentemente, Golias ia vencer. Só que Deus usa o que aparentemente vai te matar para te promover. Quando Davi, que não tinha muita chance, venceu, porque quanto menos chance, mais promovido você é, mais reconhecido você é.
Quando Golias cai, Davi é levantado em Israel de uma forma tão grande que causou um ciúme no rei. Não é ciúme no governadorzinho, no rei. Então, quando Deus te levanta, irmão, Meu Deus. é de uma forma que quem está muito por cima fica até incomodado. O que está acontecendo? Foge mais, foge mais. Então, você não pode querer sair da situação difícil que você está passando, porque quando Deus te tira dessa situação difícil, é para te levar para um lugar onde o próximo problema não vai ser mais falta de alguma coisa, mas vai ser ciúme de alguém. Posso ir mais fundo aqui? Por favor. Quando os espíritos malignos atormentavam Saul, ele chamava Davi. Davi tocava harpa, os espíritos malignos da parte do Senhor iam embora, Davi voltava para casa. Os espíritos do mal voltavam de novo, eles chamavam Davi, Davi ia lá tocava harpa. Moral da história, não tem a ver com esse espírito do mal que entra e sai em Saul, mas tem a ver com o acesso que Davi está tendo de entrar e sair no palácio. Porque o próximo rei vai ser quem? Davi. Só que Deus nunca vai te colocar no trono sem primeiro te dar acessos. Então, os acessos que Deus está te dando hoje tem a ver com os lugares que Ele vai te estabelecer amanhã. Só que o grave problema de muita gente é que os excessos roubam os acessos. Opa. Não permita que os excessos roubem os acessos. Às vezes o cara é bom de microfone, mas é ruim de mesa. Comenta além do que não era para comentar, fala demais, excessos demais, e esses excessos têm roubado os acessos. Não permita que os excessos roubem a sua próxima oportunidade. Eu sempre falo que o seu talento te coloca em qualquer mesa, mas é o teu comportamento que te mantém lá ou Isso não. aí, forte demais. Então, com o seu talento, você vai sentar nas mesas estratégicas. Agora, se não tiver comportamento, irmão, não fica. Eu tenho uma pergunta. Sabendo que Deus já escreveu os nossos dias, que a vontade dele é perfeita e agradável, por que é tão difícil de confiar? Que a gente está no meio de um problema, é tão difícil de confiar que o amanhã vai ser bem melhor. Porque é difícil. Então, Vamos lá, você. Cara, confiar é uma senha, sabe? É um segredo, é uma chave, assim, muito rica. Tem até a história de um menino que está dentro do avião. E a moça, aí o piloto fala que estava tendo uma turbulência muito severa, que todo mundo tinha que sentar e colocar o cinto. E aí a moça passa, o menino está sentado no chão desenhando, e aí ela passa, gente, coloca o cinto. Menino, por favor, senta na sua poltrona e coloca o cinto. Aí ela vai até no fundo do avião, mandando as pessoas colocar o cinto, e tal, senta, coloca a mesinha no lugar, e quando ela volta, o menino está sentado desenhando. Pela segunda vez, ela vai, pega o menino pelo braço e fala, meu filho, senta na poltrona. Ele para de desenhar, olha para ela e fala, tia, o piloto é meu pai. Moral da história. Quando você estiver passando pelas turbulências mais severas, avise as pessoas que não acreditam. O piloto é meu pai. Meu Deus. Eu confio nele. Se ele está à frente, se ele me guardou até agora, por que eu vou duvidar dele? Na fé não existe espaço para dúvida. A dúvida é a poluição da fé. Eu sempre falo que fé e medo, ou fé e dúvida, eles são inimigos a ponto de não se suportarem no mesmo quarto. Uau! Ou seja, se a dúvida entrou, a fé vai embora. Vai embora. E se a fé entrou, a dúvida bate em retirada. Precisa ir embora. Ele falou essa questão de confiar aí. Sabe quando Jesus estava no barco, ele dorme? O barco estava quase virando, gente. Tempestade pesada e Jesus dormindo. Como é que você dorme na tempestade? Jesus estava dormindo. Isso revela o nível de confiança que ele tinha no Pai. Estou confiando porque o barco quem fez foi os discípulos, mas o mar quem fez foi eu. Então, só que ali, quando Jesus estava dormindo, também não era só um cochilo. Aquilo ali era uma matéria do reino. Uau. Como assim? Jesus estava ensinando eles. Aí lá em Atos 12, a Bíblia diz que Pedro está preso, Herodes matou Tiago e falou com Pedro, depois da Páscoa a gente te apresenta. Ou seja, Pedro ia morrer, ué. Só que quando o anjo chegou na prisão para libertar o Pedro, ele estava dormindo. Mas Pedro, você vai ser apresentado amanhã, você pode ser morto amanhã. Como é que você está dormindo hoje? É porque um dia eu estava no barco. O barco estava quase virando. Quando eu olhei para o professor, ele estava ensinando que em momento de tribulação, o que eu preciso aprender é descansar. Bom. Tiago, Bom. Brunet, uma coisa tão simples, mas parece que é tão difícil descansar. A gente é tão atribulado, a gente quer resolver as nossas coisas. E a Bíblia diz que Deus dá a benção aos seus amados enquanto dorme. Parece, o sono é do justo. É isso aí, parece que é fácil, mas não é. Descansar é uma matéria, é uma disciplina. Poucas pessoas aprenderam. E descansar é a prova pública de quem você serve.
Porque só descansa quem está confiando em Deus. Boa. Quem está preocupado está provando que a fé ainda não é suficiente. Quem está descansando Uau. revelou para todo mundo o Deus que serve. Jackson, você pode comentar com a gente qual que é o seu personagem que você mais vê ensinamento na Bíblia e qual ensinamento ele trouxe para ti? Sem, Ou são sem, muitos? sem contar Jesus, assim, que Jesus Sem Sem Jesus não dá. Tô brincando. Cara, que pergunta boa. Então, geralmente é um cara assim que talvez as pessoas não é muito fã, tipo assim, não se encontra nele, mas acho que todos nós temos um pouquinho de Jacó. Tem uma pregação do T.D. Jakes que ele fala assim: todo mundo tem um little Jacob, tem um Jacozinho dentro de si. Ai, eu não sabia dessa. Gente de Deus. Todos nós temos um pouquinho de Jacó, cara. E assim, sabe o que me chama mais atenção em Jacó? É essa agilidade dele de se mover muito rápido. Por exemplo, ele tá dentro da barriga da mãe brigando. Para ver quem nasce primeiro. Acredito ali que eles estavam sendo gerados dentro da mesma bolsa. Porque estava tendo uma guerra dentro dele. Só que, na verdade, ele não era duas pessoas, eram duas nações. E aí, quando o irmão Esaú sai, ele vai agarra segurando o calcanhar dele. Então, na visão humana, o Jacó ficou para trás. Só que lá na frente, quando ele faz aquele jogo com Esaú fala, não, eu quero parar de lentilha. Sério, o Jacó está trocando o passageiro pelo eterno. E o Esaú está trocando o eterno pelo passageiro. Moral da história. Todos nós temos um Jacó. E o Jacó precisa ser confrontado. Porque ele só deixa de ser Jacó para se tornar Israel quando ele encontra com o divino. Ele entrou no val de Jaboque e a Bíblia diz que houve uma guerra, porque ele pelejou a noite inteira. E numa guerra, a probabilidade de alguém morrer é muito grande. Pois naquela noite morreu um Jacó para a nação Israel. E isso é tão rico que o varão bateu na juntura da coxa dele e saiu mancando. Bateu nele por fora para mudar ele por dentro. Hoje Deus está nos tocando por dentro para que nós possamos mostrar essa mudança por dentro e por fora. Só que aqui que está o detalhe. Quando ele saiu do val de Jaboque, ele saiu mancando, saiu todo torto. Imagina as pessoas que estavam esperando ele do lado de fora. Poxa, Jacó entrou todo reto, agora está todo torto. Eu imagino Jacó responder, não, ao contrário. Eu entrei reto no físico, mas torto no caráter. Agora eu estou saindo torto no físico, mas no caráter eu estou saindo alinhado. Porque não tem como encontrar com Deus e continuar andando da mesma forma. Amém. Entende? Jacó é o único homem na Bíblia que tem 3 nomes. É o único. Primeiro nome, Jacó. Segundo nome, Esaú. Quando ele vai roubar a bênção do irmão, Isaac pergunta, quem está aí? Ele, eu quem? Esaú. Aí ele vem para perto, aí toca a roupa de Esaú, o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Porque o pai não te conhece pelo que você tem por fora. O pai te conhece pelo que você é por dentro. O DNA não tem a ver com fora, tem a ver por dentro. Então, primeiro nome Jacó, segundo nome Esaú, terceiro nome Israel. Primeiro nome quem deu foi o pai. Segundo nome quem deu foi ele mesmo. Terceiro nome quem deu foi Deus. Jacó é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre quis ser. Mas Israel é aquilo que Deus planejou. Amém. Você. E é o que te eterniza, é o nome que Deus quis para você. É isso aí. Porque até hoje existe a nação de Israel. Não é a nação de Jacó, é a nação de Israel. Boa. É o que te eterniza. Linda essa aí. Muito bom. Agora, oi. Tem uma pergunta? Você hoje está perguntando muito, hein? Só mais uma. Não, vai, fica à vontade. Jackson, você é um homem que viaja o Brasil todo e que você mais vê assim nas suas agendas? Que falta nas pessoas? É falta de prioridade com Deus? É falta de busca de conhecimento? É o quê? Posso ser extremamente raso? Falta de interesse. Desculpa, cara. Falta de interesse. O Brunet falou que agora assim, é uma coisa muito rica. Mano, o dia é 24 horas. Se você não puder tirar meia hora para ler, cara, para aumentar o seu nível de conhecimento, isso não vai te matar. Só que o problema é que, por exemplo, você já frequentou Lan House? Lan House? Lembra? Chegava lá, botava o crédito, aí aparecia lá Windows. Lembra? Sim. O Windows no inglês é janela. Só que as pessoas estão atrás de informação. Isso traz muita informação, mas não vai te gerar revelação. Não confunda revelação com conhecimento. A informação pode ser mudada, o conhecimento não.
O conhecimento é um legado que você deixa para as próximas gerações que não pode ser furtado. Conhecimento é uma luz para iluminar corações apagados. Então, que ele falou, né? O povo perece por falta de conhecimento. A libertação tem a ver com conhecimento. As pessoas não se libertam porque não querem conhecer. Conhecereis a verdade. Então, o conhecimento é uma chave para te libertar da sua própria ignorância. Então, eu vejo que é falta de interesse. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, um curso ali, R$90. Hoje você vai comer uma pizza hoje, irmão? É. Um hambúrguer aí. Ah, eu vi um cara dando uma mentoria lá, o negócio era batalha espiritual, guerra espiritual. O cara top, o cara estudou, o cara profundo no assunto, o cara especialista, R$60. Um aulão de 2h30. Muita gente reclamando, chorando, enfim. Pessoas vão viver, poderiam ouvir chaves ali que ia libertar eles, a vida deles, a prisões deles. R$60. Você vai pegar um hambúrguer top, pelo menos lá em Belo Horizonte, um hambúrguer top. Menos de 70 você não paga, não. Ou seja, nós precisamos mais do conhecimento do que do alimento, irmão. Porque não é o alimento que gera o conhecimento, mas o conhecimento. Não, mas o que determina o que é caro e o que é barato é o nível de consciência da pessoa e não o preço de verdade. Concordo. Muito lindo isso aí. A pessoa ela acha caro porque ela não sabe o que aquilo vai propor na vida dela. Por exemplo, tem uma história de John Maxwell, que é um dos maiores escritores sobre liderança. Eu tive com ele pessoalmente algumas vezes já, e ele conta que ele estava no aeroporto nos Estados Unidos com o assessor dele, e aí ele passa em frente a uma livraria de aeroporto e fala para o assessor dele, eu vou para a fila de embarque, compra aquele livro ali para mim, por favor, que eu quero muito ler aquele livro. Aí o assessor entrou para comprar o livro e ele foi para a fila de embarque. Passou 5 minutos, o assessor vem sem um livro na mão e fala assim, cara, eu não comprei não, estava muito caro, $90. Bom, $90 realmente é um preço caro por um livro, né? E aí o John Maxwell fala para ele assim, querido, nós estamos indo para Los Angeles, a gente vai ficar 4 horas no voo agora. Esse cara demorou 70 anos para escrever um livro que eu vou ler em 4 horas. $90 está barato. Volta lá e compra. Então, $90 é caro se você for pensar que para imprimir o papel é barato. Mas se você for pensar na história de 70 anos de vida que o cara botou ali e você vai aprender em 4 horas, é barato demais. Ele falou, volta lá e compra. Então, o nome disso é percepção de valor. A maioria das pessoas não tem. É por isso que ela olha o negócio de R$60 e fala assim, eu prefiro comer um hambúrguer. Eu ouvi dizer que você pegava até voo, dependendo da situação, para ir com um cara, fiquei sabendo. Já aconteceu. E na época que eu não tinha dinheiro para pagar. Você comprava uma passagem e estava do lado do cara. Isso aconteceu com o Dr. Augusto Cury uma vez. Eu estou falando de 12 anos atrás. Meu Deus. Eu descobri qual voo que ele ia estar para os Estados Unidos. Comprei o mesmo voo e fui do lado dele. Só para poder ir fazendo pergunta para ele. Só para poder fazer pergunta. E depois a gente teve a oportunidade de fazer vários voos juntos. Fomos para Israel juntos, fomos para Dubai juntos, fomos para muitos lugares. Você sabe que o discipulado é um ensino diário. Jesus ensinava com a didática das palavras e também com a sua vida. E aí, as pessoas não querem aprender e quando você recusa o discipulado, você aceita o manipulado. Tem muita gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado. Porque o conhecimento é a via mais saudável do crescimento. Boa. Entende? Quando você entra no caminho do conhecimento, você não anda para trás, você só anda para frente. E nenhum livro no mundo é caro quando você quer aprender. As pessoas falam assim, nossa, eu estava sentado na mesa com fulano de tal, e eu vi lá que tinha muitas comidas, irmão, melhor do que o que está sobre a mesa é quem está em volta da mesa. O que está em cima da mesa tem preço, o que está em volta da mesa tem valor. Entende? Então a mesa é o lugar de alianças, né? O judeu só senta com alguém que ele vai fazer alianças. A mesa, eu sempre falo isso para quem é solteiro. Para quem vai casar, eu gosto de falar isso. Que são 3 altares. A mesa, o altar e a cama. A mesa é o planejamento. O altar é a consagração. E a cama é a consumação. A rota certa é começar na mesa para terminar na cama. Mas a galera prefere começar na cama. Aí depois tem que terminar na mesa. Vamos fazer os cálculos. Às vezes nem chega. Aqui, vamos terminar para fazer os cálculos. Quanto nós vamos gastar de fralda? Não tínhamos planos? Começamos errado. Agora vamos pagar de aluguel, porque, né? Não falando que é errado morar de aluguel, mas fala assim, precoce. Tiveram um resultado precoce. Só começar na mesa, projetos, planejamentos. Agora, eu paro para pensar o seguinte, eu sou fruto dos meus sofrimentos, das minhas dores. Eu, Thiago Brunet, eu sou fruto dos meus sofrimentos, das minhas dores, e sou fruto das experiências que tive através de leitura, cursos, mentorias, no nosso caso, que cresceu na igreja, conferências, retiros, tudo isso. Ou seja, se a pessoa aprendeu durante esse podcast que ela tem que passar pelas dores
para poder amadurecer, consertar caráter e tudo que a gente falou durante esse tempo todo de podcast, o que está faltando para você agora entender o poder do conhecimento? Você já venceu o mais difícil, que é a dor. Agora, por que você não vai para o conhecimento? Livros, cursos, mentorias, tudo que pode te levar para outro nível, pode te colocar em outra situação. Então, não deixe de investir em você mesmo. Acha algo que você tenha o prazer de fazer, que te despertou. Fala, com isso aqui eu acho que eu vou aprender. E não deixe de fazê-lo. Ô, Brunet, uma coisa que você está falando aí, que assim, acho que é relevante falar. Hoje se usa muito a palavra procrastinação, né? Uhum. E ela amarra o tempo. O tempo passou e a pessoa não viu. E eu sempre digo que o segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Uau. A forma como você utiliza Concordo. o seu tempo vai determinar o seu nível de sucesso. As pessoas estão jogando tempo fora. Gente, não adianta você ter um relógio no braço e estar fora do tempo. As pessoas estão atrasadas. Elas estão se atrasando porque elas estão procrastinadas, presas em coisas fúteis, apegadas em coisas que geram só informação e coisas que não estou falando que é errado fazer. Aqui não entra no Instagram ali, só que aquilo se torna um culto para as pessoas. Eles passam mais tempo aonde não gera frutos do que onde eles poderiam produzir, crescer e desenvolver mais ainda. Vamos para as palavras finais, Wesley. Jackson, se você pudesse mandar uma mensagem para todo o mundo, que se fosse uma frase, um conselho, o que seria? É melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Boa. Esse é o meu lema e, assim, na fase que eu pensei em desistir, que eu pregava, mas não tinha agenda. Há 25 anos atrás eu pregava para as árvores da minha cidade. Não tinha agenda. Aí me chamavam de vagabundo gospel, enfim. Não trabalhava. É o título do Wesley aqui na empresa. Você vê, né? Tem algo em comum. Conexão. Tem uma conexão. E aí, 25 anos depois, eu estava no evento agora, uma semana atrás, em Londres. Estava lá o Zinho, que é o tetracampeão, treinador do Tottenham, a irmã do Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro. E aí, falando de esporte, entretenimento, empresariado, enfim. E eu estava lá para falar sobre Jesus. Eu era o palestrante para encerrar a conferência só para falar de Jesus. Aí eu comecei a chorar porque eu fiquei emocionado, porque há 25 anos atrás eu estava nas árvores, pregando para elas. 25 anos depois está eu, meu filho Joseph, de 2 anos, a minha esposa Keila, nós atravessamos o oceano, estamos no outro país, que é um país, meu Deus, e as pessoas paradas para ouvir. E quando eu fazia live, entrava 6 pessoas na live. Quando eu sentava em mesas, as pessoas não queriam me ouvir, eu chamava um bêbado que tinha lá, um abílio, para perguntar para ele quanto que era a cachaça. Ele falava 25 centavos. Eu vou pagar 2 cachaças para você, só que eu não vou te dar a cachaça. Eu vou te dar o dinheiro e você define o que faz com o dinheiro. Eu não estou te dando a cachaça, estou te dando o dinheiro. Só que ao invés de você beber, você vai ter que me ouvir pelo menos 40 minutos. Resumindo, de tanto ele me ouvir, virou pastor. Ele virou pastor. Então, assim, cara, isso é muito forte. Então, nos dias que eu pensei em desistir, essa frase montou na minha cabeça. É melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Muito Quem desiste hoje se torna um frustrado amanhã e toda pessoa frustrada quer frustrar alguém. Você nunca vai ver um realizado querer frustrar alguém. Da mesma forma, você nunca vai ver alguém de um nível muito alto falar mal de alguém que está no nível mais baixo. Eles não têm tempo, eles estão ocupados. É o que eu sempre falo, quem é feliz não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Quem está em paz consigo mesmo não quer guerra com ninguém. Boa. Então vale a pena você buscar a tua felicidade, a tua paz, que só Deus pode dar, porque assim, pelo menos, você não vai ser problema para ninguém. Olha, nós recebemos hoje aqui Jackson Marques, que alegria, que prazer, meu irmão. Bom demais. Se você que está em casa gostou, você vai fazer o seguinte agora. Vai dar o seu like, vai compartilhar com o máximo de pessoas e comenta aqui no chat online, vai agora no chat online aqui nos comentários, e coloca de qual cidade você está assistindo esse Brunecast. Valeu a pena para você? Você aprendeu? Não deixe de comentar de qual cidade você está assistindo esse Brunecast. Palavras finais, Jackson. Mais uma vez agradecer você pelo Obrigado, convite. meu irmão, por vir. E dizer a vocês que a fé ela é um segredo tão poderoso que a fé é uma chave. Eu acredito nisso. A menor palavra da Bíblia é a fé. A fé é uma chave.
Jesus disse, eu sou a porta. Por isso que todas as pessoas que ele curava, ele disse, vai, a tua fé. Então, os milagres que você tanto busca estão atrás da porta. Ele falou, eu sou a porta. Então, continue crendo, mesmo quando as coisas não estiverem dando sinal do que vai acontecer. Creia no escuro aquilo que Deus te prometeu no claro. Muito bom. Que Deus te abençoe, guarde e proteja, que tenha paz, saúde, segurança e prosperidade em tudo que você fizer. Eu quero declarar a paz do alto e a prosperidade lá de cima para você, para a tua casa e para os teus negócios. Que nunca te falte aquilo que você realmente precisa para cumprir o teu propósito nessa terra. Eu desejo paz e prosperidade e até o próximo Brunecast. Deus te abençoe. I almost quit. I'm a country boy. I'm from West Virginia. I don't know nothing about this big time stuff. I never even asked to be big. I wanted to be effective, not famous. Famous is the consequences of being effective. I preached the place was on fire, but inside I wanted to quit. And then she looked at me and she said, it's for us. It's not for them. It's for us.